Neófitos e neófitas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Engenharia de Quinta, onde a única coisa que é de quinta aqui é o dia que passa essa bagaça, que é quinta-feira. É quinta-feira. No mais, os convidados são de primeira e os apresentadores contam no dia bom também. Eu sou o Léo Cantrell e aqui ao meu lado está a minha irmãzinha, depois de 70 dias de férias em Cancún. Já voltei de férias já tem Ilha de episódio Páscoa. comigo já. Sacou? Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa só se for a Vila da Páscoa que tá montada ali na Praça dos Namorados. É isso aí. Lili tá aqui. Tudo bem, Lili? Tudo bom, gente? Que saudade de vocês. Vamos para mais um episódio maravilhoso. Mas antes disso, quero saber se vocês já curtiram, já compartilharam, já estão lá inscritos no nosso canal. A gente tem o canal principal no YouTube, que estamos precisando de seguidores. Por favor, não nos faça comprar seguidores. Nunca. Isso é muito feio. Eu não sei falar vietnamita. Então vai lá, curte o nosso canal. Se você não gosta de ficar vendo vídeo, mas aí tá no trânsito, quer ouvir um áudio, a gente tem o canal no Spotify também, os episódios também vão pra lá. E é isso, cara. A gente tem vários streams, é porque agora eu esqueci. Tem Odyssey, tem... Aí tem um monte. Você faz o seguinte, entra no Instagram, entra lá no Linktree, vai ter a lista de todos os streams que a gente tá. Talvez alguns tenham saído do Brasil, do ar, não sei. Mas você entra lá, mas tá curte, vê o que você gosta de assistir, que a gente tá lá. Mete um VPN que tá lá. Mas é isso aí. Então agora a gente vai dar o espaço aqui para os nossos patrocinadores, né? Vamos falar dos nossos patrocinadores. Você, engenheiro, engenheira, profissional da área tecnológica, se você já conhece o Muta, cara, o Muta é uma caixa de assistência e beneficência para os profissionais do sistema Confea. CREA Confea. Então, se você está passando por uma necessidade, ou precisa, por exemplo, de comprar algum tipo de equipamento para o seu escritório, lá dentro do Muta tem benefícios financeiros e outros produtos que vão te auxiliar. Então, venha, seja um mutualista também, não, Ia? É verdade. Eu já tô aqui com a minha garrafinha da Mutua, né? Nosso patrocinador. Mas aí você deve estar se perguntando, como eu faço para ser mutualista, para me associar? É muito simples. Se você tiver o registro no CREA ativo em dia, tudo certinho, você pode se tornar um mutualista. Você vai lá, se associa, entra no site, fica ligado que tem um cronograma de eventos, workshop, muita coisa legal. Apesar de todos os benefícios, tem benefício que dá para você passar para os seus dependentes, né? Que tem desconto de plano de saúde. Como o Léo falou, tem o Equipabem, que é investimento em equipamentos, investimento na sua empresa. Então, cara, fica ligado, tá lá no site. Para se associar é muito fácil, tá com registro no CREA em dia, vai lá e vira mutualista. Isso aí, a mensalidade, ó, é pequenininha, nem mensalidade, é anuidade, pequena. Você tem acesso a vários benefícios, plano de saúde, plano de previdência. Quer viajar, planejar uma viagem, você consegue tanto fazer suas férias remuneradas, como auxílio para compra de passagem, enfim. Tudo, tem vários benefícios lá financeiros. Incrível. Entra lá. Além dos brindes maravilhosos. Além dos brindes maravilhosos. Tá bom, gente? Então, seja você também um mutualista, acesse lá o site. Nós vamos deixar também o link do site aqui na descrição. E vocês vão ver que tem muitos benefícios para vocês, tá bom? O outro apoiador nosso, né, é o IBAP, né? Então, o IBAP é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. É o curador da área de avaliações e perícias no Brasil. Aqui no estado nós temos o IBAP Espírito Santo, né? E é a área da engenharia que agrega todos os profissionais técnicos. Então lá, se você trabalha com perícia, laudo de avaliações, você é engenheiro, arquiteto, geógrafo, engenheiro de minas, tudo concentrado lá dentro do IBAP, dos associados. E o IBAP, ele é provedor de conhecimento técnico e curador também dessa área para você que atua, né? Exatamente. Então, se você já atua, se você quer atuar, se você quer conhecer um pouquinho da área, entra no site do IBAP, www.ibap-s.org.br. Lá vai tirar todas as suas dúvidas. E uma dica, o IBAP não é só para engenheiros não, viu, arquitetos? Fiquem ligados porque os IBAPianos também temos arquitetos. Eu sou arquiteta associada do IBAP. Então, é para todos os profissionais da área de engenharia civil, da área de arquitetura que querem atuar ou trabalham com avaliação e perícias. Todo mundo está reunido lá, tem uma série de eventos, de cursos, e a gente tem um quadro aqui, né, no nosso canal que se chama Ilustre Perito, onde a gente convida esses associados do IBAP para a gente simular um case de perícia. Então, se está com dúvida ou está entrando nessa área agora, a gente chama aqui
o profissional, engenharia mecânica, engenharia ambiental, arquiteto. A gente simula umas perguntas, né, que a gente chama de quesitos judiciais, e ele vai te mostrando como responder alguns quesitos judiciais básicos. A gente simula cases aqui. Já teve um caso bem legal, até de batida de carro, Isso aí. de avaliação, de desapropriação, uso capião. Nossa, já tem vários casos legais. Isso aí. E o IBAP, né, o profissional do IBAP, além de você ter desconto nos principais eventos do país, da área, você também tem a possibilidade de você ser certificado. Então, se você é certificado pelo IBAP como profissional de avaliação, você tem vantagem nos processos de credenciamento de bancos que hoje estão utilizando os certificados para você entrar na área credenciada. Então, é importante somente profissionais do IBAP e passando pelo certame de certificação vão conseguir esse certificado que vale em todo o território nacional e também é alinhado com as normas e os preceitos normativos internacionais de avaliação. Ok, gente? Exatamente. Então seja você também ibapiano. Exato. Mutualista e ibapiano. Exatamente. Pronto, aí zerou. Pronto, zerou o jogo da vida. Zerou o jogo da vida de engenharia. Isso aí. E por falar em engenharia, vamos agora para os nossos convidados maravilhosos. A gente está aqui com a Débora e com o Rogério da AGET. AGET. Isso. Ou AGET. Tanto faz. AGET. Obrigada por terem vindo. Geralmente as pessoas, né, falam AGET. A gente já não... É AGET, né, a pronúncia correta. Uhum. Mas a gente já se acostumou a responder como AGET também, não tem problema não. Né? Significa planejamento, organização, né? Então foi esse o conceito aí do nome, né, quando a gente resolveu abrir a empresa. Que legal. Eu quero saber como começou tudo isso. Como vocês se conheceram? Como que vocês casaram? Como que vocês têm a empresa? Quero saber tudo. Como que chegou pro engenharia, arquitetura? Exatamente. A Débora, arquiteta, né? Que isso. É tipo a mesma situação que eu, né? Arquiteta que sempre trabalhou na área técnica, né? Realmente nunca atuei com projeto, com arquitetura, decoração, nada nessa área. E estou sempre na área técnica, né? A gente que é arquiteto, que trabalha em área técnica, as pessoas, a engenheira está chegando. A gente acaba não, eu sou arquiteta. Nem explicando muito, porque as pessoas têm um outro conceito de arquiteto, que eu acho que isso é um conceito que o CAL pode atuar bastante também, alterando, né, melhorando isso, essa visão do arquiteto no mercado, né, que arquiteto pode também trabalhar na área técnica e não só com projetos, né? Então isso aí pode e deve, né? E deve, exatamente. Né? E deve. Então, eu acho que a gente tem que ainda crescer muito, né, nesse quesito aí de trabalho. Mas pode falar, Rogério, essa parte aí de que você que conta. A história da gente. Era uma vez. Eu lá dentro do meu escritório. Não, eu conheci a Débora na formatura da minha irmã. Estava se formando para a escola técnica e fui na formatura dela, na UFES, né? No auditório da UFES. E o meu irmão, o Tom me apresentou ela. O Leivson de pô. Ele foi o nosso cupido. Gente! Além de excelente professor, também é cupido. Bom saber. Exatamente. Mas então, eu sempre trabalhei com planejamento e orçamento de obras. Eu trabalhava na Lorenz, né? Uma das primórdios, maiores empresas de engenharia do país. Eu comecei como estagiário lá, entendeu? Aí eu acabei montando o setor de planejamento e orçamento dentro da empresa e fui o gerente da empresa nesse setor da empresa durante muito tempo. Só que por questões de expansão, a Lorenz é uma empresa familiar, então ela tinha planos para os herdeiros, né? Então, como eu vi que não havia muito espaço para mim lá dentro, eu resolvi sair de lá e continuar fazendo esse trabalho de planejamento e orçamento para construtoras por conta própria. Aí foi a ideia que a gente teve de... Isso. Nessa época a gente já se conhecia, né? Eu acho que quando ele realmente saiu para trabalhar, a gente até era casado já. Mas eu não tinha me formado ainda, né? Que eu fiz engenharia na UFES, estava no 5º período, mas aí... por questão financeira mesmo, né? Arranjei um trabalho do dia inteiro e era na área de material de construção mesmo. Uma venda técnica. Era Steel Deck, que é dele Steel Deck.
forma steel deck para estrutura metálica, bloco Sical, aquele bloco poroso, né, Sical. Então, era uma venda técnica, então eu trabalhava o dia inteiro nessa empresa. E aí, Rogério, com essa saída, né, da Lorenzi, pegando orçamento, planejamento, eu comecei a entrar também nessa área dos orçamentos. E aí, eu que fazia os orçamentos, né, que ele captava. Então, comecei a fazer os quantitativos e tal, lançar no sistema de orçamento. Então, e eu, assim, estava ainda me formando nessa época, não tinha me formado ainda. Então, nunca, desde a faculdade, né, a minha área de atuação sempre foi no orçamento de obra. Então, ele saiu da Lorenzi e a gente deu continuidade a esse trabalho aí, como empresa. Né? Entendi. E aí a gente começou a atender várias construtoras, né, na parte de orçamento e planejamento, e estava tudo muito bem, até que bateu uma crise no mercado aí, as construtoras deram uma freada, né, no mercado. Foi que ano? 2015, 2017, entre 2015 e 2017, que foi aí uma queda brusca, né, no mercado da construção civil. E, por fim, aí eu falei, bom, como atendimento à construtora, né, deu uma reduzida, a gente tem que se inovar o tempo todo, né? Vocês estão aí no mercado, vocês sabem que a gente tem que estar o tempo todo se reconstruindo. Aí a gente fez pós-graduação em gestão de projetos e Rogério depois foi fazer em meio ambiente. Meio ambiente. E eu parti para a área de patologia das construções, fiz pós também em patologia das construções. E junto com a pós de patologia, a gente começa a conhecer tanta gente incrível, né? Matheus Leone, professor Nielsen, que é especialista em fachadas, Irene Joffre, de impermeabilização, né? Tanta gente incrível que a gente começa a fazer curso, um atrás do outro. Exatamente. Aí não uma para. loucura. A gente sempre acha que a gente não está sabendo de mais nada. Exatamente. A gente acha que sabe nada o tempo todo. Quer estudar o tempo todo. Isso aí. Eu chego pra ali e falo, rapaz, tem um negócio aqui, cara, que eu tô querendo fazer, mas, meu Deus do céu, eu já não tô mais aguentando, eu já tô na quarta ou O quinta HD pós. vai saturando. Mas assim, depois que a gente vê um negócio, a gente fala, tem que fazer, pelo amor de Tanta coisa para... Tem hora que a gente quer fazer nada, quer só ficar só com a mente livre, né? Porque a gente já está cheio de informação. Mas, enfim, aí, com a pós em patologia, né, surge trabalho em áreas onde tem muita patologia. Condomínio, gente. Condomínio, atualmente, é onde a gente encontra mais problemas de prédios sem manutenção, né, prédios públicos, né, e prédios de condomínios antigos. E a gente pegou uma época aqui com muito desplacamento de pastilha, porque a gente teve aí na década de 80 que prédio pastilhado era o auge da elite. A cultura aqui do... Coisa mais era moderna. elite, era o que tinha de moderno. E agora está caindo, não tem jeito. Né? Em 1990, por aí. prédio de 30, 40. 30, 40 anos, começando a ter agora esse está problema. despencando. Enfim, a gente tem muito trabalho pela frente, né, para trabalhar para condomínio, porque se eles não fazem manutenção, é o patrimônio que vai degradando. Ninguém quer ver seu apartamento cair pela metade do preço. Ou não valorizar. Ou não valorizar. Então, é mais negócio para o condomínio investir em manutenção do que ter um patrimônio totalmente depreciado. Né? E como é que foi essa inserção assim da empresa de vocês dentro de condomínio? Porque a gente sabe que condomínio barra pessoas, né? Isso. Então você Barra N pessoas, né? E não é Várias. uma pessoa, duas decidindo. Às vezes é 300 moradores de um condomínio, 3 torres. Onde não sei. 2 mandam Aí e os tem outros 300 fazem baderna. só a comissão técnica são 15 pessoas. É isso mesmo. Então, como é que foi? Qual a dificuldade vocês sentiram, assim, hoje vocês já têm uma empresa bem estabelecida dentro desse ramo, né? Dentro de condomínio, mas no início, qual foi a dificuldade, assim, cara, vou entrar aqui, vou fornecer meu trabalho. Culturalmente, era um trabalho difícil das pessoas aceitarem. Novo, porque entenderem. é o síndico que resolve tudo. E, em geral, o síndico não é da área técnica. Né? Então, assim, muitas propostas, tipo assim, 10 propostas para poder salvar uma. Mas, assim, muito trabalho também, indo apresentar nas assembleias, né? Monta slide, mostra o que você faz, compara uma coisa com a outra. Mostrar a necessidade de definir um escopo antes da reforma Isso, também. definição de escopo. Cara, Né?
Falando, né, pegando esse gancho que o Rogério falou, a gente entrou porque também, né, pegava um condomínio e falava assim, olha só, já peguei proposta. Aí mandava pra gente as propostas. Tipo assim, Cada nada uma a ver de um com jeito nada. diferente. Entendeu? Quando a gente fala, não, olha, isso aqui tá errado porque isso... Aí a gente coloca em paralelo. Pega uma planilha do Excel básica. Exato. Bota ali tudo que é necessário e começa a colocar o preço dos proponentes. Aí ele vê quanta coisa tá faltando. E isso, assim, inicialmente, a gente não conseguia cobrar por isso, né? Você define o escopo, mostra pro cara que tá tudo faltando, não vou dizer nem tudo errado, porque o que tá ali, o que tem tá certo, só que tá faltando tanta coisa. Ou às vezes tem coisa a mais até que nem precisa. nem O problema é que precisa. muitas vezes não tinha nem quantidade também, né, Débora? Eram verbas. Nossa. Era verba. Então, uma horrível. subjetividade. exatamente. Enfim, a gente teve que trabalhar muito sem cobrar, para até o cara ver o valor Entender do o trabalho, trabalho. né? Enfim, hoje a gente já consegue cobrar por esse trabalho, né? Que é essa definição de escopo. E que os síndicos atualmente estão conseguindo ver a necessidade disso. Alguns, né? Outros não ainda. Mas isso aí é um trabalho que a gente tem que ir aos poucos no mercado, mostrando que essa definição inicial de um escopo só facilita para o condomínio uma escolha, né? E também evita aditivo, né, gente? Porque quando eles aprovam uma verba muito menor do que o que é realmente necessário, é aditivo em cima de aditivo. E o morador não Né? vai entender taxa extra, não. Exato. Não. E uma das coisas que a gente preza muito, né, Rogério, é falar para o condomínio, olha, a gente colocou esse escopo, não vai ficar barato, porque a gente colocou aqui até o madeirite de fazer a proteção para o morador passar. Entendeu? Vamos prever Vocês aqui um consideram madeirite. tudo. É engraçado porque E quando é o que- você fala de planejamento para construtora, é um tipo. Planejamento para obra de condomínio é outro. É outra coisa. Entendeu? O nível de Sempre detalhes muda. é muito maior. Muda muito. Até porque, assim, né, na construção você tá do zero, terreno limpo, Exatamente, são outros processos, né? exatamente. Eu ia falar assim, que a gente tenta bater nessa tecla para os síndicos, que a gente vai colocar tudo que é necessário, não vai ficar barato, mas vai evitar aditivo. Então, assim, quando a gente consegue fechar um contrato para montar o escopo e depois fazer o acompanhamento da obra, uma das nossas dores é ter que levar aditivo para aprovação. Não. Entendeu? É isso aí, a gente evita o máximo. E a gente tem conseguido, tá? Tem conseguido não levar, a não ser que altere o escopo, que acrescente algum serviço, aí a gente leva para Faz uma aprovação. modificação, né? Uma Alguma alteração modificação, mas assim, levar porque precisou de um dinheirinho para botar uma proteçãozinha no negócio, a gente já tenta inflar e fazer sempre contrato por medição. Porque se aquilo ali não for necessário, é só a gente Retira, abater, glosa. retira. Exato, Entendeu? Mais fácil. Então, assim, na nossa metodologia que a gente tem tentado desenvolver para atendimento a condomínio, é isso aí, botar um escopo bem completão e fechar contrato por medição, porque aí ninguém sai no prejuízo. Nem o condomínio, nem o construtor. Entendeu? Se ele executou, ele vai receber. E se o condomínio, se o serviço não for executado, o condomínio não vai ter essa despesa. Ah, mas vai sobrar dinheiro. Excelente, sobrar dinheiro. Ótimo sobrar caro. Sobrar mesmo, dinheiro mesmo. deles, tá na Tá no conta caixa. deles, entendeu? Tá no caixa deles. É a verdade. gente tem. Então- A gente na Bruno. Faz tempo que a gente não fala da Bruno. No Bruno. Nossa empresa, Bruno. Bruno. O Bruno não pagou patrocínio nesse pagou podcast, patrocínio. então a gente não fala A o gente nome não dele. fala do. A gente sempre trabalhou com laudos, né? Trabalhamos ainda. Então é laudo, diagnóstico, prognóstico e profilaxia, caso o contratante queira que a gente dê as soluções, a gente vai dar o norte, né? E a gente reparou muito que depois que a gente entregava o laudo, ou o cara engavetava e desengavetava depois de 2, 3 anos. Sim. Então aquilo dali que a gente já fez, às vezes nem tá valendo. Ou então ficava perdido justamente na contratação. E aí aquele negócio de oportunidade de se mexer no mercado. O que a gente reparou? A gente falou, cara, se a gente não se especializar nessa área que hoje é chamada de ATC, né? Assistência Técnica Condominial, a gente não vai conseguir ou fidelizar o cliente ou também não dar prosseguimento ao principal, que é ele reparar aquela manifestação patológica. Então, por isso que a gente está entrando também nessa área, a gente está se especializando, porque a gente repara isso, ou a contratação sai ruim, o síndico não consegue interpretar, ou até quem vai... Então, o que acontecia muito? Pegava o laudo e mandava para o contratante, para quem forçar. Fazer a proposta. Aí vinha 3 propostas diferentes com um escopo completamente Totalmente diferente. diferente. Aí chegava o síndico pra gente e falava, olha só, eu tô com essas 3 propostas aqui, você consegue vir pra gente É. citar a coisa dizendo que você... E assim, aí vinha cada bizarrice, né? Ou até o cara
a pessoa recortava uma parte do laudo, colava Nossa, lá e... Aham. E tudo Já peguei verba, pra- nada especificado. Já peguei proposta, uma É. foto do problema e uma verba do lado. Exatamente. Então, assim, aí a gente foi E reparando é engraçado, assim, porque o próprio laudo de inspeção, o laudo de inspeção, ele não é um laudo que vai te dizer exatamente como tratar aquela patologia, Aham. aquela anomalia. Ele vai te dizer que tem, Isso. vai Problemas, talvez te né? apontar possíveis causas e te dizer, investiga, diagnostica e depois você orça e Aham. faz o serviço. Então, eles pegam, com base no laudo de inspeção, você precisa ainda investigar e fazer uma apuração mais adequada. Isso. Qual material que eu vou usar aqui? Definir ali um Qual pouco processo de trabalho. construtivo eu vou fazer Aham. aqui? Não é, eu vou chamar qualquer um, vou chamar sempre a empresa tal que cuida de permeabilização e vou tratar tudo. Às vezes não é. Aham. Então, vinha essas propostas completamente diferentes, assim, Aham. das pessoas. Assim, logo que eu terminei a pós-graduação, a gente estuda um pouco de tudo isso, né? Aí a gente quer tirar para todos os lados, né? Sim. Então, eu quero falar em questão de foco. Então, já fiz inspeção predial, tentei por esse caminho, né? Fui. Aí depois análise, relatório, laudo de patologia, mas não dá. A gente que está nesse mercado, a gente precisa saber o que realmente, onde quer focar, né? Onde é que quer colocar ali a sua energia. Né? E a gente está com uma carteira muito boa de condomínios nessa área da gestão da obra, né? Então, assim, eu acabo subcontratando toda essa parte de análise de patologias. Eu sei olhar, mas não investir em comprar equipamentos, porque o foco é outro. Né? Então, assim, a gente sabe do que se trata? Sim, eu sei do que se trata. Só que se eu contratar a Lia e o Léo para irem lá fazer uma investigação daquela patologia, daquela manifestação patológica, para mim, eu vou ter um resultado muito melhor, porque eu não tenho equipamento, né? E eu não estou ali contratada para focar naquilo. Então, atualmente, a gente foca na gestão da obra, Exatamente. né? Fazer um escopo muito bem definido, evitar os aditivos, fiscalizar né? a obra. E o que aparece de serviços que precise contratar, terceirizar, a gente terceiriza. Né? Por isso que eu falei que a gente tem que estar... a gente, às vezes, quer abraçar o mundo, mas não está no meu contrato fazer aquela análise da manifestação. É isso. Sim, isso que a gente Entendeu? ia conversar, né? Qual é a real função... Do fiscalização de obra. Entendeu? Não está no meu contrato. Às vezes o condomínio pensa que você tem que abraçar o mundo ali da obra e resolver tudo. Mas, assim, é claro que se for uma coisa pequena, um descascamento, é claro que a gente sabe ali na hora resolver. Só que tem coisa que precisa de uma análise muito mais profunda. Equipamentos Precisa de adequados, ensaio, precisa de equipamento. Já né? bem focado naquilo dali para você ter um Exato. diagnóstico correto. É Né? isso aí. Então faz Então, a parte gente até contrata. desse serviço de vocês indicar quando precisa fazer uma investigação Quando melhor. precisa fazer uma investigação. Esses dias mesmo a gente estava com um condomínio, já está em reforma de fachada, e aí embaixo assim, tem uma área descoberta. Né? Vamos fazer ali uma troca de piso. Só que ali a gente achou que era um enchimento, um aterro, né? Mas não era um caixão perdido que tem ali 80 centímetros. Aí, quando entra lá embaixo para olhar, tá a ferragem toda corroída, toda exposta. Ou seja, a gente precisa ali de uma análise, se aquilo está corroído, se precisa fazer a troca daquela ferragem, a recomposição, né, da Tem seção um cartãozinho da ferragem. empresa legal. É isso aí. Depois a gente conversa. Pode passar o cartão, porque a gente Os vai caras precisar são de uma bons, análise. hein? Entendeu? Não é só trocar o piso em cima. Depois que a gente viu que aquilo era um caixão perdido, porque é uma elevaçãozinha, sabe, no térreo. Entendeu? 80 centímetros. Achei que era Esse foi aterro. um dos problemas que a gente encontrou nas primeiras inspeções que a gente fez junto. Lembra que a gente tinha diagnosticado um problema na infiltração num local, numa área descoberta específico, na área de chuveiro. A gente também faz caça-vazamentos, essas questões, né? Aí a gente fez ali, os caras fizeram, aí a gente falava, olha, provavelmente vem daqui, mas pode ser que seja um problema de impermeabilização generalizado, você lembra, né? Desse daí, que era uma área descoberta, uma área de lazer. A gente fez a inspeção e tinha esse problema. Fala, mas tem tantas que eu já fiz que eu não... Aí a gente fez, a gente encontramos o problema, fizemos os testes no ralo, na área de chuveiro e também no registro. A empresa foi lá, fez o serviço que tinha que fazer, beleza, ok. Um ano depois voltou. Porque o problema não era só ali. A gente já tinha falado, pode ter problema no restante, porque isso aqui é um prédio antigo, a impermeabilização pode ter sido feita ou não.
Na piscina a gente chegou a fazer teste, não tinha problema, porque eles tinham acabado de fazer reforma também. E o problema era justamente nessa outra área, na parte de descoberta. Então ali, tinha que refazer toda a impermeabilização. Nossa, eu isso não tô me pra lembrando gente agora. explicar que tem que tirar tudo, fazer de novo. Pô, complicado. Nossa. Mata. E o Nossa. problema surgiu de uma inspeção. Na época que tinha as inspeções obrigatórias de Vitória, a gente fez a inspeção, aí falamos, ó, tem que investigar melhor essa infiltração, investigamos, descobrimos ali, mas tinha mais problema na outra parte. Então, assim, chegar pro condomínio depois e justamente falar assim, olha, Nossa. a suspeita que a gente tinha, porque É porque o que vazamento... tem de empreiteiro, assim, né, fazendo custo remendo. aumento de exatamente. X para, 10 vezes X facilmente, da noite pro dia. Exatamente. Não, Quando e você é tira engraçado tudo isso, de porque novo. às vezes o condomínio não contratou o serviço de vocês, então não fez ali um planejamento, um gerenciamento, fez uma equalização ali das propostas, aí contrata né, qualquer empresa, vai lá, faz um monte de remendo, o problema Aham. persiste e a empresa já não quer mais responder Isso. pela garantia de nada, porque ela fez, É. tecnicamente A fez o gente que tem ela se espaço, propôs a fazer. o que é muito difícil também é que a gente estava falando sobre as atribuições da fiscalização de obra, qual a competência, qual o poder que tem uma fiscalização de obra. Eu acho que isso não está muito bem definido ainda no mercado. A gente tem o poder de paralisar uma obra, de dispensar o empreiteiro, se o condomínio fez o contrato com ele. Às vezes o empreiteiro não tem capacidade técnica Não para aquele atende, trabalho, não tem entendeu? conhecimento. Não tem conhecimento. Você explica 10 vezes como é para fazer, vai embora. Porque seu contrato ali é de você ir ali uma vez, 2 na semana, vai embora. Ele não faz como você indicou. E depois, quem é o responsável? Vai querer chamar o fiscal da obra porque deu problema? Não, Entendeu? É muito o complicado prejuízo isso. financeiro no caixa é enorme. Nós só de Você trocar uma pagou empresa. um serviço e vai ter que pagar outro serviço para refazer Para tudo de refazer. novo. Melhor paralisar o serviço. Só que até o condomínio entender isso, a gente não chegou nesse Nesse- nível do jogo ainda. Ah. Não chegou nesse nível ainda. Mas quando vocês pegam, talvez isso daí tenha passado, vocês pegaram só a fiscalização e já tinha a contratação, no caso, por exemplo, um caso específico desse? Isso. Já, Porque geralmente quando vocês fazem todo o processo, né, o início, Você já vocês seleciona. É mais fácil. a gente já seleciona, já indica, olha, aqui vai por esse caminho aqui, essa já tem, né, uma equipe técnica boa para isso e tal. Dentro dessa parte, vocês fazem até um planejamento ali, auxiliam até ali na parte isso. no cronograma, Teve né? diferença. Porque, Olha, por exemplo... quando a gente parte desde o começo, o planejamento está até no orçamento, tá? Sim. Porque ele é dividido por etapas, os processos estão bem claros ali, né? Uhum. Demolição, regularização, reboco telado. É uma etapa bem descrita ali em nível de orçamento. E facilita muito o Ela quis planejamento. dizer também em nível da nossa prestação de serviço. Definição do escopo, Sim, auxílio na contratação da empresa, Uhum. aí a gente vai para a Assembleia, mostra o que foi definido, mostra as empresas que fizeram cotação, Uhum. define a empresa e depois parte para, junto com a empresa, fazer um cronograma de Isso. obra. Junto com a empresa. Né? Faz Eu lembro de uma cronograma. perícia que a gente fez, que o condomínio foi fazer uma reforma numa área descoberta, lá no terraço, na cobertura, foi fazer uma piscina que não tinha, assim, tinha piscina, mas queria reformar a piscina. E aí contrataram uma empresa, não tinha auxílio de engenheiro consultivo, nada, ninguém, era o síndico com ele mesmo. E aí o pessoal da empresa também, sem experiência em planejamento, né, em gerenciamento de obra, além da obra ter ficado uma fortuna muito a mais, cheia de aditivo do que tinha que ser, eles fizeram a obra num período de muita chuva, e aí eles Horrível. trocaram a permeabilização de toda a cobertura num período de chuva, Aí, e foi Ficou horrível. nossa. Porque a água desceu uns 4 pavimentos para baixo, acabando com todos os apartamentos, porque foi um período que era tipo dezembro, janeiro, que Que é- chove que é muito. chuvoso. Não é uma Aham. chuva normal, é muito. Muito. E choveu muito, muito naquele ano. E aí foi parar em perícia judicial, porque aí foi o condomínio contra a empresa e tudo mais. Foi esse aí que falou que a laje tava suando? Não, esse foi outro. Não. Teve uma perícia que a gente fez que o cara Falou que ela estava a suando. laje tava suando, ao invés de ser infiltração. não, era a laje estava Ah, tava suava lá. Passado, Muito né? calor, né? Passa muito calor, com certeza. Tadinho do concreto, tadinho do concreto. Botar um ar-condicionado aqui resolve. O que é muito bom para nós também é que o Rogério, vindo dessa formação dele, dessa experiência dele na área de cronograma e planejamento de Uhum. obra, a gente consegue atender muito bem o condomínio com os relatórios
né, de cronograma de obra, curva ABC, curva S, às vezes tem algum engenheiro da Vale, não sei qual, Sempre tem um, né? Sempre eles querem os relatórios, assim, do Sempre ar da tem velha, um morador. Mas eu te falo o seguinte, E o Rogério atende muito bem. Eu falo, no não, planejamento- Eu não sei fazer, não, eu sei, vai lá. durante o planejamento, você já prevê esse período de chuva também, né? Uhum. Você já tem que encaixar aí a etapa, né, Débora, da impermeabilização da área descoberta Sim. no melhor momento ali. Né? Exato. Quanto que eu vou fazer esse processo construtivo? Tem um vídeo seu no Instagram que eu achei bem legal, que era de uma laje pressurizada que tava com aluguel de um equipamento, de um sistema tá. de bombeamento. E aí você fala disso, né? Que é um custo não previsto, mas é uma coisa que tem que estar no planejamento. E é caro, né? Cara, bacana. No que você falou é o seguinte, quando você faz o planejamento, você também tem os planos de ações para os imprevistos. Né? Exatamente. Uhum. Você faz o levantamento. Existe um calendário de chuva, que estatística, é óbvio, né? Que você lança no cronograma. Uhum. Quando a gente vai definir as etapas, a gente procura situar no tempo mesmo. Não. O verão vai estar chegando, então essa piscina tem que estar liberada para o verão, vamos começar por aqui. Ah, Então tem todo um planejamento a ânsia do condomínio estratégico. também. Quando que vai liberar minha piscina? Eles só querem saber disso. É isso mesmo. Quando é que vai ficar pronto? Exato. É claro que os imprevistos acontecem, né? Lógico. Mas a gente tenta reduzir o máximo para o condômino ter mais confiança na entrega da obra no prazo, entendeu? Então, nós temos... Gerenciamento de riscos, né? Isso aí. A gente então tem, dentro desse processo todo, eu acho que o primeiro de tudo, né, para dar um início a um bom planejamento, primeiro é um diagnóstico, empresa especializada, fazendo um diagnóstico no relatório fotográfico, Uhum. dando as diretrizes corretas do que vai acontecer se aquilo perdurar, né, que é o prognóstico. Se isso aqui continuar, eu adoro colocar isso. Isso aqui, eu coloco assim, o desempenho, apesar do prédio não estar enquadrado em desempenho, eu utilizo esse termo, né? O sistema está com desempenho comprometido e se continuar, pode haver isso, então tem que... Aí vem as recomendações. Faça um projeto, faça não sei o quê, faça não sei o que lá. Aí já tem esse arcabouço, passa para o condomínio vai chamar alguém para fazer o planejamento daqui dali, vai olhar, falar, olha, o cara falou no laudo aqui que está acontecendo isso, então a gente tem que contratar um projeto de permeabilização, temos que fazer isso, porque o laudo também não vai, né? Um projeto não vai. Aqui precisa de um projeto de recuperação estrutural mais específico e tal. Aí daí vai nascendo já. A gente tem um caso muito interessante, que o condomínio já estava há algum tempo, não sei quanto tempo mesmo, exatamente, reunindo comissão de obras, vamos reformar, vamos fazer, fizeram um projeto, né? Aí depois, aí resolveram contratar a gente, né, para poder fazer o termo de referência. Beleza, mas cadê ali um mapeamento de fachada? Cadê ali um documento que me diga que aquele projeto é execuível? Não tenho, né? Então tinha lá um pastilhamento. O reboco aguenta, é um reboco de 40 anos. Entendeu? Exato. Vamos fazer um teste de arrancamento. Aí a gente entra, mas a gente, tipo assim, não pode entrar para fazer o que está no nosso quadradinho só ali. Vamos fazer um termo de referência, porque é o que está escrito. Sim, mas e a minha responsabilidade do antes da coisa? Se eu sei, será que é possível? E como é que eu vou escrever uma coisa que não vai dar para executar? Que não vai dar para executar, entendeu? Ou vai ter o problema no meio da extra, obra. né? Começa a tirar o reboco, a cerâmica cai tudo. Cai tudo. Né? Então, vamos recomendar aqui, né, um teste de arrancamento para esse reboco, ver se ele aguenta Tem uma empresa aqui que faz, vou te dar um... Eu adoro, tô de olho em vocês. Tem que escrever no cartãozinho do Bruno 300 Então, a gente recomendou um teste de arrancamento, foi feito, e o projeto foi todo modificado em função disso. Eu atrasei a obra? Atrasei. Mas foi economizou lá na... Porque imagina, tá lá com o material comprado e descobre que não consegue instalar. Já tivemos uma situação falando de cases. Chegaram pra você já com o material. Já uma carga de cerâmica comprada. Uma carga de cerâmica. E o pior, fizemos uma reunião de 4 horas com a comissão de obras, explicando a necessidade e tal. Aí, tudo bem. Não, a reunião de 4 horas foi depois, né? Cheguei com as propostas. Aí conversei com a síndica, ela topou pegar a proposta para os testes. Né? Isso assim, eu nem tava contratada, né? Mas
liguei pro pessoal, tem pessoal bom pra caramba, né, que já me conhece, né? Pessoal, tô precisando de uma proposta de teste de arrancamento. O prédio é tal, o endereço é tal, pega no Google Maps aí que você já consegue me fornecer uma proposta. Enfim, me forneceram. Consegui as 3 propostas e fui para tal da reunião de 4 horas, aquele convencimento. Para que eu preciso daquele serviço? O serviço era R$8 mil, mais ou menos. Vai gastar dinheiro. Arrancar e instalar outro. Beleza. Chega depois o proponente, que já tinha concordado em instalar a pastilha, falando que ele dava garantia, porque ele... La garantia sou eu. La garantia sou eu. Eu sempre fiz assim, nunca deu problema. Enfim, meu tempo assim de pegar as propostas, da reunião, o convencimento, foi tudo por água abaixo. Não. E eu não sei como é que está a situação atualmente. Eu acho que o empreiteiro lá ganhou a oportunidade dele ser a garantia. Mas o reboco não tem resistência para aquela carreta de... Ou seja, é uma questão de tempo. Não tem. Não foi feito o teste, mas eu já sei que não tem, entendeu? Pelo que eu vi lá. Pelo aspecto, pela porosidade, já tem um pelo argila. histórico. Exatamente. E também porque eu já reformei um apartamento nesse prédio. E quando a gente quis demolir a cerâmica da cozinha, o reboco vinha na minha mão. Então, pela forma como está dentro, eu imagino como está fora. Entendeu? Então, não foi feito o teste, porque não queriam gastar dinheiro, e aí eu tô fora. Não ganhei nada com isso, mas também não sujo o meu nome, aceitando botar ali uma pastilha que eu sei que vai dar errado em pouco tempo. Sem um diagnóstico correto, você assume. Exatamente. Não dá. A gente tem serviço que a gente tem que dispensar. Não tem como. Gente, é assim também. Se a pessoa, às vezes, está muito imbativa, não quer fazer, falando, então tá bom, não vou fazer, mas a gente também tem que dar continuidade. A gente está conversando cada vez mais sobre isso. Né? Voltando no assunto lá da impermeabilização e tal, né? E qual o poder que a gente tem sobre o empreiteiro que não quer atender a recomendação, a gente sair fora, entendeu? A gente já não quer mais ficar até o fim. Conversamos sobre isso esses dias. Vamos perder dinheiro? Vamos perder dinheiro, mas pelo menos vamos sair com o nosso nome limpo. Dá para fazer um paralelo, né? Quando você vai no médico e o médico fala, você tem que melhorar sua qualidade de vida, se alimentar, você não pode comer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que tomar tal remédio, você faz. Por que na área da engenharia a gente chega no condomínio e fala, olha, eu estudei, eu me especializei, eu tô dizendo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, você não pode fazer isso, não pode fazer. E eles, não vou fazer do meu jeito. Faz o inacreditável, né? Chegamos esses dias, foi semana passada, eu acho. Um cliente que tá com um problema estrutural. E a gente falou olha só, fomos contratados para saber se aquela vela que vai cair ou não vai. Aí beleza, a gente fez todo o estudo lá, fizemos ensaios técnicos, análise de projetos, simulação e tal. Olha só, você vai ter que fazer o reforço. O reforço é assim, tá? A gente tá até contratado também para fazer o projeto. Aí só que eu fui bem conservador, porque a situação é bem complexa lá, né? A gente chegou e falou, olha, tem que ser dessa forma aqui na minha visão, tá? Dessa forma, assim, para você perder menos dinheiro, porque se você sair botando estrutura metálica, todo mundo pensa em reforço, só pensa em estrutura metálica. É igual a impermeabilização, só manta. Então, a gente chega e fala, olha, nesse sistema aqui, acho que você vai ter uma economia de tempo, né? E vai ser mais seguro, minha opinião. Só que eu já cheguei para falar, olha só, meu laudo tá aqui. Se você achar que eu tô sendo muito conservador, entrega os resultados, você tem total liberdade de pegar a opinião. Porque assim, eu sei que é difícil. Ainda mais quando é reforço estrutural, né? As pessoas ficam meio assustadas, tanto com o que tem que fazer e depois os valores, né? Mas aí eu cheguei desse nível. Eu falei, olha, se você não se preocupa, não me importa aqui de não vencer a outra etapa, que é a parte do projeto que seria o maior bolo, né? Mas eu dei total liberdade e fui sincero. Falei, olha, pra mim, isso aqui não tá nessa situação que tem que ser desse jeito. E esse caso é um caso que se tivesse contratado uma empresa de engenharia consultiva antes e fiscalização de obra, para acompanhar, tinha livrado. Porque gastaram um dinheiro na obra e agora vão ter que gastar um dinheiro para fazer o reforço. E, inclusive, demolir algumas coisas, talvez. Pouca coisa. Pouca coisa. O problema é que às vezes a gente pega algumas administrações de condomínios, síndicos, né, que não tem essa visão. Acha que o pedreiro resolve, o empreiteiro resolve. Né? Não vem já valor. tem até uma equipezinha ali. Exatamente, local. Acha faz que pagar tudo ali. um X para um valor de uma consultoria é muito, mas não vê que pagar muitas vezes mais para desfazer e fazer de novo, entendeu? E
né, e fazer o excesso de obra ali, né, não vê que gastou muito, muito mais do que uma consultoria. A mesma situação Eu- da manutenção, né? Não Aham. gastar dinheiro com manutenção, mas vai acumulando, acumulando, acumulando. Daqui a um tempo, quando você tiver que fazer, vai ter que fazer tudo. E aí vai ser de uma vez só. E pode estar até uma situação pior do que estava quando começou. Eu não sei, eu posso estar sendo otimista, mas como eu tô vendo aqui um movimento de surgir, até mais de firmar no mercado essa questão do síndico profissional, acho que está mudando um pouco esse paradigma dos faz tudo resolver. O síndico profissional está delegando, tá não delegando assumindo. mais. Porque é o CNPJ, é o CPF dele que está ali à frente, né? Então ele não quer assumir a bucha. E também, como ele visa a economia, né? Ele Uhum. sempre tenta falar assim. E tem aquilo, né? Ó, eu prefiro uma opinião técnica, mesmo que seja ruim financeiramente, mas é opinião técnica. Uhum. Leva para a Assembleia. Uhum. Vocês acham também que no mercado assim tem aumentado essa procura de ter dos condomínios terem uma equipe de Assistência engenharia técnica. construtiva, de assistência técnica? Estou percebendo que está mudando, sim, aos poucos, né? A gente até conversou em uma dos nossos cafés, né? Que o condomínio tem, qual é o advogado do condomínio? Qual a administradora do condomínio? Aí lançaram essa, qual é o engenheiro Né? Qual o engenheiro do seu condomínio? Né? Eu acho que isso aí é um jargão que a gente tem que trabalhar mais. Quem é o engenheiro do seu condomínio? Uhum. Né? Porque o condomínio tem ali uma assistência jurídica, uma assistência de contabilidade. Sim. Né? E por que Administração não ter uma ali dos prestadores de prestador de serviço, serviço. né? E Administrador. por que não um engenheiro responsável, né, pelas obras do condomínio? Então, eu acho muito válido esse movimento, né? Isso realmente está mudando no mercado. Tenho visto, principalmente partindo dos síndicos profissionais mesmo, né? Que são grandes parceiros aí de trabalho, né? Quando se trata de contratar esse serviço aí de engenharia. Eu tô otimista, Mas falando de outro mercado a gente sempre vê ciclos, né? Então, você tinha um ciclo de grandes obras da engenharia, ciclos de reforma de condomínio, e dentro desse ciclo, o ciclo de laudos, né? Laudo de inspeção, Principalmente que era obrigatório. Beleza. Foi um boom. Muita gente engavetou aquelas coisas, deve ter umas coisas maravilhosas. Não, vou fazer só um parêntese. Teve gente que engavetou, aí desengavetou 3, 4 anos depois e veio procurar a gente. Tira RT de novo. Tira RT de você tem que fazer outra inspeção. Do que tinha aí, eu acho que já até piorou. E alguma coisa daí você fez? Ou então deve ter pegado aquele laudo de 3 anos atrás e dá pra pessoa cotar. Já nem tem. O problema já até piorou. 10 vezes. Surgiu outros problemas. Já até melhoramos o laudo, né? Diferente o laudo, né? Mas aí agora a gente está nesse ciclo, pelo menos que a gente está observando, e é o que tem surgido para a gente, que a gente tem feito, é justamente o laudo de fachada, diagnóstico de fachada. Ensaio de percussão, termografia e o teste de aderência. Mas a gente tem sentido alguma dificuldade justamente de convencimento, tanto do condomínio quanto do futuro prestador de serviço, de fazer o teste de aderência, porque a gente consegue mitigar aquela questão máxima de tem que tirar o revestimento todo, tem que fazer a gente consegue isso. Vocês têm observado essa barreira também de diagnósticos incompletos e que levam vocês demandarem mais estrutura de convencimento para aperfeiçoar aquele diagnóstico daquele laudo? Isso é importante, né? Que às vezes, por não querer pagar um laudo mais completo, a gente acaba tendo que tomar decisões mais radicais e que vai gerar um custo maior. Mas se não tiver um laudo, eu não consigo tomar uma decisão mais econômica, entendeu? E a gente tenta convencer, mas quando não consegue, não tem jeito, arranca tudo, faz de novo, entendeu? Arranca tudo, gasta muito mais. Mas, tipo assim, uma decisão, para eles é mais simplista, é uma decisão simplista do que pagar um laudo. Mas, assim, nunca cheguei nesse ponto, não, sabe? Consegui convencer a contratar o laudo, né? A não ser, nem todas, né? Nem porque tudo, as que a gente não conseguiu, a gente não tá lá, entendeu? Como é o caso que eu contei, que a gente não conseguiu convencer, assim, né? Até conseguiu, saímos de lá felizes, né? Da reunião. Pra depois o cara da empreiteira, eu ligo pra assim, ele falou que ele garante, então tá bom. Quando a gente vê que vai dar problema, que eles não aceitam uma solução técnica, não adianta você ficar ali. Eu só fico com pena, porque
sei lá, 40 moradores, 50 moradores, vão pagar pela decisão de 2 ou 3 Exato. cabeças É isso duras que eu estão falo. ali, É. sabe? 300 moradores, É. 3 que mandam e As 2 pessoas que opinam. precisam participar mais. E nossa, isso que eu ia falar. Quantas assembleias a gente já foi vazias? Nossa. Os moradores não participam. Pois é, depois tem que arcar com o custo. Depois Assembleia aí, online, depois quer cara. se Os caras não perguntar. vão. É. Assembleia online, aí é sacanagem. O cara nem precisa sair de casa, é só ligar Então o cara ali no pode celular. fingir que tá lá. Fingir, bota lá e fica, sei lá, jogando Minecraft, Quando não sei. fala lá de milhões, aí ele liga o radar dele. É, pra Mas às prestar vezes já atenção. chega no boleto do condomínio, já uma taxa que ele não sabe nem o taxa que extra é. essa? Quem foi esse Não dinheiro que foi lê, contratado? não lê recado de elevador. Meu marido é não lê nenhum recado de elevador. Eu É falo, mesmo? gente, mas se Aí, eles falarem que eles vão implodir o prédio amanhã, você não tá sabendo. Minha esposa Já também. votou a cara. favor. Não lê nada. Não, mas é que a gente que está trabalhando nessa área sabe quão caro é uma reforma, a gente fica A gente ligado, presta atenção entendeu? em As outras tudo. pessoas acabam não Eu, ficando eu, tão fico, ligadas. eu fico ligadaço. Esse dia Eu, teve um tudo. processo lá. E aí eu vi, enfim. Aí eu na hora que chegou os boletos lá do condomínio com a taxa extra, a pessoa falou, mas o que é isso? Eu falei, pô, mas tá escrito, já tem... É. Nossa, ele não vê nem 30 quando vai dias. faltar água. Ah, Ele tipo liga, não tá saindo água na torneira. Eu falei, mas tava escrito Tava desde escrito, da não semana passa inteira que shampoo. vai ter manutenção na coluna, que eles vão Não fechar. passa shampoo, vai passar aperto. outra coisa que eu tô tentando, a gente tá tentando, né, colocar para os condomínios que vão fazer reforma de fachada, fazer o projeto de fachada, não o conceitual. O próprio projeto mesmo, onde vai passar uma junta, onde vai ter Não um a projeto projeto arquitetônico, um teste, projeto executivo. Aham, executivo. fazer aquela Excelente. parte teste. Eu acho que foi até Aham. o rapaz da CRX que passou Aham. um dia ele fazendo o teste na parede, mostrando todas as etapas. Ó, aqui é um... Acho que até a obra que vocês estão gerenciando. É, a gente está com ele. Que ele, no- ele é o mostrou, Levi? aqui Aham, o Levi. Ó, aqui a gente usou um produto para fazer o endurecimento do reboco. Aham. Aqui você tem o Prime, aqui você tem não sei o que. Então ele mostra, porque aqui dali é um teste para verificar se... Sim. Então assim, a gente tenta passar isso, porque no laudo que a gente faz, depois do laudo de diagnóstico, tudo e da fachada, e quando a gente consegue também fazer os testes, a gente fala, ó, daqui vocês precisam fazer uma contratação do projeto em si, para não ficar tudo a cargo do construtor. É isso aí. Uhum. Definindo. Senão tem que Porque definir, e tem chegado para a gente construtor com obra em andamento, solicitando esse projeto. solicitando o projeto ou os testes do que está executado para garantir que aquilo ali está... Eu acho que agora, com essa obrigatoriedade do projeto de fachada, projeto técnico, né, para as obras novas, vai facilitar muito a gente conseguir inserir isso aí também Sim, nas reformas. Sim. Entendeu? Vai ajudar muito. Porque também nas reformas é importante. Lógico. Né? Porque se já está errado, já está ruim antes, você já continuar fazendo errado, Uhum. né? Então, eu Mas acho que vai esse é um facilitar. passo daqui pra frente, né? O É. que a gente vê, que é a grande maioria, provavelmente, condomínios que vocês atendem, são condomínios muito antigos, né? É. E aí já não tem nem o 20 projeto anos, arquitetônico. Já não tem nem arquitetônico. A gente já pegou o Já projeto. tem que ir lá fazer as built ainda. É, isso Pegamos mesmo. projeto para fazer levantamento impresso em PDF. Nossa. Isso foi terrível, porque na hora de contratar o serviço, não avisaram que não tinha projeto em meio eletrônico. Né? E depois, não, passa aqui e pega. Como assim, passa aqui e pega? Escaneado, Cara, né? a gente já Escaneado. considera isso, né, Lia? É. Nas nossas propostas, a gente já A considera gente que já vai ter que- considera, tem um item lá que se precisar fazer as built do projeto, se vai. não tiver projeto e tudo mais, aí vai ser um valor à parte. Nossa. Porque de acontecer assim, de chegar lá, beleza, então agora manda os projetos pra gente analisar e tal, ver. Eu não tenho projeto. Ou A então gente- pega a aqueles gente da prefeitura no papel amarelo, na nanquim ainda, que tem um negócio, você nem entende o que tá escrito. Não, teve um que a gente teve aqui na prefeitura, porque a pessoa não sabia nem o caminho. sabia pra nem ela. desarquivar. Não, tá bom, vamos lá. É. Cara. Aí fala, não, É. se eu precisar vir aqui, medir tudo de novo, desenhar tudo de novo, desenhar outro projeto pra eu conseguir orçar, pra eu conseguir fazer Aí, um TR, pra eu conseguir fazer aí alguma que eu coisa. terceirizo. Ó, Ah. tem a fulana aqui que Aham. ela faz isso. Toma aqui o cartão. Então. Quando você tiver com tudo pronto, eu volto. É. Seu cartão, ela tá pedindo. Dá o cartão. Manda cartão, é isso aí. Ai, gente, tem coisa que não dá pra gente assumir É. tudo num contrato. É muito dá, é muita trabalhoso. coisa, É é. muito trabalhoso. Obviamente, quando o contrato, assim, ó, você vai fazer o laudo de fachada. Primeira coisa que a gente pergunta, já no telefone, quando tá cotando, é, tem projeto? Exatamente. Tem. É impresso ou é o digital? Impresso. E muitas Tem vezes o projeto todos. tá errado. Aí tá lá é o hidráulico.
Sério? Exato. Engraçado, é o único que sobra, você já parou pra perceber? Porque ninguém manuseia muito ele. É o único, que não exatamente. rasga. É o único que fica Nossa, mais... aí chega lá, é até uma elevação, não é nem É o isométrico. esquemático. O único que ninguém... Aliás, pessoal, vamos olhar mais o projeto. Então, eu queria... Você só pega o pé direito. A gente já chega lá, por isso que a gente sempre faz e até fala com as pessoas, fazer visita antes, cara. Vai no condomínio, mesmo que você leve um tempo lá pra gastando, olha lá os benditos projetos que tem. Aliás, vocês prestam esse serviço também dentro da assistência técnica condominial? Esse serviço também de ir no condomínio e fazer essa consultoria ali para poder organizar projeto, ver o que está faltando, ver o que tem de alvará, essas coisas também? Não, ou bem no só momento, focado não. para obras? Focado em obra no momento. Uhum. O que a gente está caminhando é para consultoria na parte de manutenção predial mesmo, acompanhar contínua, o né? Fazer um relatório de acompanhamento. manutenção, acompanhamento de manutenção predial. Uhum. Né? Agora, essa organização de documentação, que é um passo Técnica, aí antes, nem antes, é em paralelo, mas é um outro caminho. Assim, a gente não... É uma não coisa que a gente presta estava conversando assim, que às vezes falta também, né? A gente chega no condomínio quando um síndico sai, foi morar fora, Cara, vender Falta apartamento, documentação o próximo toda. não sabe nada. Aham, e não tem nada documentado, né? O condomínio Já não tem tem nada. umas empresas fazendo esse Tem. trabalho no Fazem, né? mercado, É um nicho não novo aí, ó. consegue- Fica a ligado. gente não consegue abraçar não dá. Sim. isso, né? Porque a gente vê justamente a coisa que falta, a gente fica angustiado. A gente quer focar numa coisa, e o que a gente gosta de fazer, já falamos, é laudo. Laudo da solução. Só que aí quando vai faltando as eu coisas... tô querendo, eu tô terceirizando. Ó, entendeu? pediu o cartão de novo. De novo. Aí tá sendo Assim, um network. Essa parte aí do planejamento de obra, a gente vai muito bem. O Rogério tem muita experiência nisso, né? Ele tá mais escalado aí, mas eu quero que ele fale de um relatório muito legal. Pode? Pode, claro. Tem um relatório muito legal. A gente define ali o escopo da obra, né? Aí pega a cotação do mercado, ou então até mesmo com aquele escopo prévio, a gente já consegue aprovar antes mesmo de contratar a empresa, porque a gente já definiu o escopo e já precificou, já fez um orçamento prévio da obra. Ah, mas como é que você sabe? Então, porque a gente tem tabela do monte de empreiteiro. Então, a gente já lança ali um custo prévio da obra, né? E já faz ali como é que é o nome ali do mês a mês? Já lança isso num cronograma execuível e lança ali uma linha de desembolso. Então, a gente sabe onde vai ter o pico de gasto, um fluxo de caixa. Então, partindo ali do quanto o condomínio tem em caixa, ele já lança num fluxo de desembolso para saber quando vai ser o pico, se vai ter dinheiro, se vai faltar dinheiro naquele mês e isso tal. é muito que bom. A Isso a gente ideia apresenta. é exatamente ajudar na Aí não é uma definição de surpresa cota. pros Não é uma moradores, surpresa. né? Mas aí Entendeu? você A gente apresenta já isso. apresenta isso. Se for contratado, são etapas de contratação do nosso trabalho. A gente contratou ali o orçamento da obra, a gente vai tentar ajudar a aprovar esse orçamento. A gente pode incluir esse relatório na contratação do escopo e orçamento de obra, Nossa, velho. ou quando a gente também vai fazer o cronograma já junto com a empresa. Aí, né, Débora, que eu falo, quando você vai fazer o orçamento, eu já penso no planejamento, entendeu? Já tá com a- Porque Sim. você é uma coisa tá vinculada à outra. Então você já faz o planejamento pensando nas etapas, nos processos, né, que são necessários ali da reforma e já pensando nas medições também, né? Você tem que fazer um orçamento aqui o que cara vai ter vai ser fácil para o fiscal lá medir as entregas, né? Aí você monta o cronograma junto com esse financeiro e aí você vai ter aquele fluxo de despesas, né? Então, em geral, a pessoa pega ali o custo total da obra, R$1 milhão, divide por 12 meses. Nossa. Mas não é a mesma coisa, porque Não você é. não começa gastando a mesma coisa que você vai gastar no meio da Exato. obra. É. Então, esse fluxo já lançado no cronograma já dá ali uma linha de desembolso para o condomínio para saber se vai ter uma arrecadação suficiente lá no meio da obra. Né? Ou Que é o quando pico vai de ser gasto. necessário mexer nessa cota extra, ou já prever uma cota extra um pouquinho maior, né? Nossa, isso é sensacional, porque pensa, Ou até você mesmo lançar uma taxa extra surpresa em pleno dezembro, Natal, final de ano, a galera E tá já de aconteceu férias. de ter condomínio que a gente apresentou isso. É claro que a gente está doido para fazer a fiscalização, começa a rodar ali nosso trabalho de fiscalização. Só que às vezes não dá para a gente jogar ali para o condomínio começar só por interesse de começar Sim, logo a tem que obra. esperar, Tem que entendeu? esperar. O condomínio esperou 5 meses de arrecadação para depois dar start na obra, porque o fluxo de porque senão desembolso indicava que quebra o caixa, né? precisava do valor de caixa, mais 5 meses de arrecadação para chegar lá no meio e não ter E não ter problema. salto negativo. Pô, isso Entendeu? daí é Então, muito isso aí bom é para bem quem legal. não tem
dinheiro, né, cara? Exatamente. E a Pra gente quem não sabe tem todo que o dinheiro, vários- depende da arrecadação. Muitos condomínios não Então, têm. Olha, mas eu vou te falar uma coisa. Uma vez a gente foi chamado para um condomínio de alto padrão que tinha dinheiro. Uhum. Só que a gente chegou lá no meio do processo, e da obra? no meio da obra, né? E para a gente fazer uma avaliação do que estava construído em relação do que já tinha sido pago. Uhum. E nesse contrato em especial era pagamento por parcelas, não é isso, Débora? Parcela fixa. Parcelas fixas. A gente verificou o seguinte, já tinha sido pago 70% do contrato e a empresa só tinha feito 40%. Nossa. Então, esse planejamento financeiro ele é essencial desde o começo. E também a fiscalização ela é importante para ter esse controle, né? Esse controle mensal, esse controle de desembolso da obra, entendeu? Que mesmo o prédio tendo dinheiro, às vezes não se preocupa muito, achando que é suficiente, né? Uhum. Nós chegamos Ele perde o controle. numa obra para fazer uma auditoria, não fiscalização. E a gente encontrou um problema meio parecido com isso. Foram 2 contratos, né, em separado, e os 2 colocaram medição linear. Ou seja, pegaram o valor da Isso, obra todinho parcela, global e dividiram por 12. 2 problemas encontrados. O primeiro, um contrato terminou a obra primeiro que o outro está agarrado, uma série de problemas. E o que a gente tinha notado, isso aí, eu confesso que eu nunca tinha visto, foi a primeira vez. A pessoa pegou o BDI, fez o BDI lá, Ah, sim. Lembrei. pegou o BDI, colocou o BDI como um item de orçamento e dividiu igual. Aí o que acontece? Ele está recebendo a mais. É. Porque na etapa se de ele execução, executou. se ele executou ou não, ele está Ele tá recebendo Tá lá. recebendo, Ele Ele isso mesmo. colocou isso como administração. A gente já botou isso lá. Aí tá agarrado essas coisas. E fica justamente isso. Falta. A gente já chegou à obra já em andamento. cara. Tá quase terminando. Tá quase até. terminando. E Vou voltar naquele ponto. Qual o poder, né, da fiscalização de obras? Chegamos nessa obra que o Rogério citou para dar uma organizada no financeiro. Né? Uhum. Aí conseguimos mudar o contrato para medição e fazer retenções nessas medições de forma que equilibrasse ali os 70 do Entendi. pago com 40 executado. Então Uhum. fomos fazendo a medição e retenção. Retendo que foi pago a mais. Ok, beleza. Nosso objetivo ali era Deve o ter dado uma dor de físico cabeça, financeiro. Deu uma dor de cabeça terrível. E aí, mas também tem a questão da qualidade. Que aí já entra na área da patologia. Piso sem caimento, mas estava pronto. O que eu faço? Entendeu? Nosso contrato ali era de apuração física financeira, mas eu estou vendo que está ruim o serviço. Entendeu? Falar, eu falei. Nós Com o pontuamos- construtor. Pontuamos algumas coisas, fizemos um relatório pontuando. Mas a gente não tem o poder de falar quebra tudo e faz de novo. Isso. Vai custar muito caro quebrar tudo e fazer de novo. Então, assim, o relatório foi feito, entregue ao condomínio, não foi uma negligência que a gente não deixou passar sem avisar, sem ver. Só que já Mas não era, é tá da feito. responsabilidade, Entendeu? do escopo de Não é do vocês escopo. definir isso. Entendeu? eu meteria caneta. Eu acho que eu falei isso com vocês, não falei? Não, Mas como? eu falei. Quebra bicho, tudo, faz de novo? Quebra tudo, faz de novo. Se for apontar, Tá ruim. minha opinião, tá? Aham. Minha opinião. Você constatou, através de um laudo especializado, que vamos falar desse caimento em si. Aham, Comprovou Que que era tá um dos piores errado. problemas. Tá porque- errado. Meu irmão, bete marreta. Agora, imagina a obra que já foi pago 70%. e o Nossa, cara só fala tem aí. descobri que tá errado. Você tá entendendo? É complicado. Aí é igual o filme O Drink do Inferno, irmão. Tá lá dentro, vambora. Assim, a Não partir tem- dali, o que a assim, gente lógico, tem que ter conseguia estômago pra ajustar isso, né? tal, a gente tentava ainda Tô falando aqui de ajustar. fora, muito fácil. É. Léo, Não aqui, dá, fala- é. lá Não, porque aí dentro você já tá chega no na meio. frente da Assembleia, o quê? 40, 50 moradores? Não, nessa hora que é pra falar que é pra quebrar, vem todo mundo. Vem todo mundo. É complicado. Como assim você vai quebrar tudo de Um novo? monte de engenheiro da Vale. Mas você sabe que o pior não é o engenheiro da Vale? Da Vale Da O pior Vale, é aquele senhor, eu já fui síndico, eu já trabalhei com isso. Aham. Esse é o... Eles estão acostumados com aqueles relatórios mega cheios de informação que ninguém entende no condomínio. Exato. Mas quer que faça? Beleza, a gente faz. Entendeu? Rogério faz. Rogério faz. Rogério faz. Isso aí. Faz não. Mas chegar no meio disso daí e falar, eu sei, aí que vale experiência, que é o que vocês têm e estão tendo agora, né, ganhando, e também a comungação com outros profissionais para saber como é que lida com essa situação. Aham. Né? A gente tem aí as instituições, IBAP,
tem a Depart, tem a Exato. Alcompa, para justamente trocar essas informações, você saber. Às vezes a pessoa já tem uma solução para isso daí. já teve um caso parecido. Precisava, né, ter Porque uma, é difícil, cara. uma forma de agir, né, Hum. com mais equidade. Porque, não, fulano mandou quebrar tudo, mas o outro falou que pode deixar. Entendeu? É complicado. Às vezes tem solução, né? Para tal exato. situação. Aham. Eu seria como sou meio conservador, Radical. não chega. Quebra tudo, faz de novo. A gente só porque- pontuou. Até porque Deixou o engenheiro a decisão responsável por ele. falou, não, eu emiti minha RT. Pô, aí É. Garanto. Nossa. Eu garanto. Eu garanto. Como se a RT fosse realmente a garantia de que É. ele tá fazendo um Tudo excelente serviço. É bem assim. ele tá botando Não é bem dele assim. na reta. Sim, ele vai ser responsabilizado caso aconteça alguma coisa. mas- Aí sim, realmente, você tem essa questão. Você chega o fiscal, falou, tem que quebrar. Estamos usando só esse item como... Aham, só Uhum. como exemplo. O engenheiro da obra chega e fala, não, eu garanto porque eu tenho a RT aqui. Bom, no final ele vai ter que realmente entregar, Sim. se for alguma coisa que mudou um sistema e tem que fazer novamente aquela revisão do plano de manutenção, vai ter que dar uma garantia daquilo ali. Aliás, a nova norma de garantia, eu não lembro se entrou na nova norma de garantia, porque eu não estudei muito, afundei nessas questões de reforma, como é que entra. Eu tinha participado lá no IBAP, no Cobreap, 2 anos atrás, que tinha numa mesa de discussão, tinha falado, não, ó, pela norma, se você reformou, utilizou produtos novos, e sim, tecnologia novas nova. concepções, já entra. na eu garantia. também tenho esse conceito. Eu tô com- aí, eu não sei se Eu tenho que mudou estudar alguma mais, coisa, eu tenho que estudar mais essa né? parte, Mas porque... se reformou ali, modificou a área, modificou o revestimento, modificou o rejunte, Uhum. entendeu? A junta. Tem que dar garantia na junta, como se fosse uma nova junta. Eu né? também, eu Uma junta também. do zero, ao mesmo Exatamente. tempo de uma obra nova. É. Né? Bom, minha opinião, quebra tudo, faz de novo. Lógico, Legal. Então, a gente precisa conversar mais sobre isso. Outro cartão. A gente precisa A gente não conversar tem mais cartão. sobre Já foi o seguinte, joga o cartão aí, Júnior, pra mim, joga o cartão. Não, mas é isso aí, gente. A gente realmente tem situações que a gente tem que contar com o auxílio, né, dos colegas da área. Né? A gente está nessa área da gestão da obra como um todo, apresentamos recentemente numa reunião de condomínio, uma assembleia de condomínio, que a obra já está mais da metade, está extremamente controlada financeiramente falando. Né? Aprovamos a alteração, porque houve alteração de escopo, mas não teve aquele monte de aditivinho. Coisa, olha, apareceu um negocinho aqui, um negocinho ali. Entendeu? A gente tenta conversar muito com os executores, né? Com a empresa executora, os empreiteiros, sobre essa questão de não ficar botando aditivo para tudo, né? Só que tem que empresa que é dura, né? Tem empresa que... Pô, Até porque eles, respirou, vocês cobrou, entram no respirou, condomínio. cobrou. Cobrou. Vocês entram no condomínio, eles devem ver vocês como uns inimigos, né? Tipo, você só quer me ferrar. Então, sabe? mas Não gente, é tipo assim. não é Tenta assim, né? aproximar Tipo, isso aí. porque tanto que, não, aquilo ali não deixou ser feito, mas foi pouca coisa. Passa na medição, porque às vezes ele fez um negocinho lá na frente e não Sim, cobrou. exatamente. Entendeu? Então a gente tenta equilibrar isso aí o máximo, né, Rogério? Para não. Mas só que tem que empresa que é mais flexível, tem que empresa que é mais difícil. Mas, tipo assim, é o conceito deles, né? É a cara da empresa ser assim ou ser de outra forma. A gente tem que ir também se acostumando, né? A saber como cada um para poder já saber se vai chamar para a próxima cotação ou não. Será que eu inflei um pouquinho essa Pra planta? começar a Colocar na subliminar lista. A mensagem subliminar de que existe uma lista existe, negra. Não é bem assim, não. Deixa eu Quem entendeu explicar. o recado entendeu. Não, deixa eu explicar. Se aquele prédio eu aprovei com uma folguinha, entendeu? E a empresa tem uma capacidade técnica bem legal, que tem, a Respirou, Cobrou, tem essa que eu tô me lembrando dela, tem uma capacidade técnica muito boa. Então, se eu conseguir aprovar aquilo ali numa assembleia com a folguinha, porque a gente monta o orçamento, tenta aprovar com a folga, né? E depois vai em busca das cotações. Aí eu consigo chamar, mas se aprovou no seco, ali no osso, Aí eu é não posso osso. chamar. Apesar do cara ter uma Porque boa se capacidade der alguma técnica, coisa, eu já vou vai ter problema. embolar o financeiro. Vai. É mais por aí, entendeu? Tem. Isso Mas ficou estressa subliminar aí, muito. galera. Fica ligado. Tá, Jet lá, tô meio... Respirou, cobrou. Ou a empresa meio é respirou, igual o Léo cobrou. dançando lambada, então você... fica de Respirou, olho. cobrou. Você tá quase entrando na lista Não, mas negra ali. ó. A pessoa tem uma boa capacidade técnica, vale a pena cotar. Mas vale a pena cotar se eu sei que tem uma folguinha no orçamento. Entendi. Se não tem, eu preciso segurar as ondas ali, porque eu não quero levar aditivo. Show. Entendeu? É uma premissa nossa, né, Rogério? Não ficar levando aditivo o tempo É todo. porque é outra o mais premissa- redondinho possível. né? Mas uma outra premissa nossa também, né, só lembrando,
quando a gente faz o orçamento, a gente não deixa levar muito pela emoção, entendeu? Olha, tenta fazer um orçamento enxuto. A gente não está deixando mais, né? não tá Porque a gente já deixou Não. a vida toda. Agora mudamos. Olha só, precisa disso, precisa de proteção, precisa de... Enfim, a gente coloca tudo que precisa Mesmo. para evitar a gente economizar para o condomínio e chegar na hora, Uhum. no dia da execução. necessidade, e a gente ficar ouvindo que a gente não orçou. Ah, Posso dar um exemplo? Vários. Dá um exemplo. É. Ah, dá um Rogério exemplo. não gosta dos exemplos. Não, Ele pode. é da teoria. Não, Eu pode gosto dos falar. exemplos. Pode falar o exemplo. Fizemos o escopo da obra, tinha que ser enxuto, tinha que ser econômico, porque o condomínio não queria gastar muito com aquela recuperação de trinco e pintura de fachada. Ok, recuperação de trinco e pintura de fachada. Bom, por norma não precisa de tela, o cara faz na cadeirinha, não precisa de andaime. Orçamos cadeirinha, recuperação de trinco e pintura de fachada. Beleza, não botou tela. O cara começou a descascar ali a pintura, né? Aí Voou lógico. caquinho de pintura. Gente, caquinho... Aquela tinta Pozinho, seca, aquela pozinho. casquinha Ó, seca. palha seca. Foi um problema tão grande, sabe? Como que você não botou tela? Por que você não botou? Como que você faz uma coisa dessas com o nosso condomínio? Por que você não previu? Então Aí você tu chega lá e fala, errou. mas vocês não pediram um orçamento com amor? Exato. Não foi. Então, Tá chega vendo de por que amor. tem que ser duro? Tem que ser. Tem que ser. Tem que É chegar e melhor falar, vai apresentar cair. o todo e É, falar, se todo. vocês tirarem, exatamente. Pode responsabilidade É. de É isso aí. Entendeu? Daí apareceu a possibilidade do empreiteiro que pegou lá, tinha Jaú. E aí tinha que fazer lá um outro serviço. Falei, tudo bem, vamos botar aqui uns pontos a mais de ancoragem para amarrar o Jaú. Porque ele não ia cobrar pelo uso do Jaú, era Ah, tá. dele o Jaú. Ah, tá. Entendeu? Como eu aprovei, eu acho que 5 ou 6 pontos de ancoragem a mais, foi um outro sacrifício, Pô, porque você 5 gastou a pontinhos só? mais, você gastou nosso dinheiro. Como assim você não levou isso para a Assembleia? Porra, levar 5 pontos de ancoragem para a Assembleia? Tá de sacanagem. Para o Conselho? Se eu Esse tenho é o- uma verba para trabalhar, eu tenho que me Uhum. responsabilizar por aquela verba e deixar tudo dentro. Exatamente. Sendo que o serviço no Jaú ia ficar mais bem feito, porque ele ia ter que descer um equipamento Mais e tal, rápido. mais rápido, né? Mas não, esse prédio foi dureza, foi um dos que a gente deixou o contrato. Foi duro, tá? Não conseguiu convencer, A então. casquinha da Não, mesmo. pintura, Não, isso é sacanagem, né? o cara? ponto, 5 pontos a mais de Jaú, não, e cobranças duras. Cobranças sempre com muita rispidez, com muita grosseria. Então, assim, não dei conta. Eu ia pra lá. Não tem quando você tem taquicardia? Quando eu ia fazer Nossa, medição, a eu gente ia já fazer teve vistoria serviço lá. assim já. Eu ia com taquicardia. Nossa, Rapaz, não, tá me fazendo muito mal. A gente A já teve pessoa serviço. ligava, sem zoeira, me dava Já dava um suador. vontade de vomitar, cara. Sério. ânsia de Nossa, teve eu ia um antes da falar reunião, eu isso, fui mas vomitar. eu ia falar Antes. isso, mas eu não É. queria ser invasiva. Mas Não. como ele mesmo já falou, foi. Eu fui Ele tinha vomitar vontade- antes. Ele foi vomitar antes de uma Deus, reunião. Cara, gente, não tinha aguento. que Fui lá, passar por isso. passei. Por conta Aí, dessa nesse questão de dia, eu falei, ó, tratamentos e Não quero mais tal. não. Quero mais não, tchau. Vale a pena. Isso tinha 15 dias de obra, gente. 15 dias de obra. Entendeu? Então, Aí, enfim. continuando. Ó, já que ela, já que ela começou. Embora da reunião. Deixa eu continuar. Mandaram a gente. Reunião com comissão de obras, conselho consultivo. Uhum. A gente chegou, a gente sempre fica cedo, né? Igual hoje, madrugamos aqui. Reunião, conselho consultivo tinha chegado, a comissão de obras não, né? Aí, só que o grupo que a gente estava era do conselho, era da comissão de obras, só que a síndico está lá e o síndico está nos outros dois grupos, né? Enfim, chegamos, só estava o síndico e o conselho consultivo. O que vocês estão fazendo aqui? Viemos para reunião e vamos convocar. Apresentar o resultado. O que está acontecendo e tal, né? Um panorama do que está acontecendo até agora. Por mim, vocês nem estariam aqui. Não sei o que, não sei O que vocês estão fazendo A gente foi aqui? mandado embora. Eu falei assim, Débora, mandado embora. vamos embora, já que eles não precisam da gente, o que a gente tá fazendo aqui? Aí foi aí o momento que deu a gota d'água, sabe? Para eu chegar em casa, já passar o e-mail já pedindo rescisão. Eu já estava com taquicardia com 15 dias. E ainda fui mandada embora da reunião. Nossa, Então chega. Você vê, né? Entendeu? Então não deu para continuar, não. Tá doido. Por causa de uma casquinha de tinta, por causa de 5 pontos de ancoragem. Uma casquinha de tinta. Assim. É. Dá uma música, hein? Dá uma Uma música. casquinha de tinta, 5 pontos Ai, de meu ancoragem. Minha saúde foi embora. Agora completou a playlist, né? Agora foi. Vai gravar essa aqui agora no estúdio. Pô, bicho, dá uma playlist. Não, vamos montar uma playlist no Spotify. Ah, não, meu Deus. Como curar. Pronto, as ideias, O Rogério não gosta que eu falo dos casos. Não, cara, tem que porque falar, ele acha pô. que a gente tá expondo, mas eu não falei
Não, Não falou nome. isso aí não. Isso Mas não tem nada a ver, não. o respirou, cobrou? Tá, Deve ter se ligado. Carapuça serviu aí, Eu acho que a carapuça serviu como uma luva. Virou como Mais claro do que fomos aqui. Mas essas questões de assembleia, bicho, é tensa mesmo. É complicado. Eu do meu prédio, eu evito participar. Justamente porque depois os caras falam, o Léo é engenheiro, dá a sua opinião. Que pariu. Não, do prédio da gente é péssimo. Eu fico péssimo. quietinho. Já morei em 2 lugares. Só Um opino deles quando vai dar merda mesmo, né? Um deles eu participava. Eu fazia vistoria NR 16280, Uhum. reforma interna, Ah, tá. né? No que eu morava. Tinha que comprar briga com o vizinho. Não, Ah. Porque o cara queria quebrar, não podia quebrar, entendeu? Uhum. Daí foi ficando uma situação muito ruim. Aí eu saí fora. Deixa Não quebrar, deixa quebrar. Eu sempre falo pra Mas eu você. me mudei para uma casa. Os caras perguntam, mas você esse faz problema falta é disso? casa, Cara, eu eu faço, fico mas com aqui eu não medo. faço, não. Chama outra pessoa, por quê? Justamente por causa disso, eu vou me dispor. É. Vou me dispor, então. Aí vai criar uma O situação único que eu ruim. comprei briga mesmo foi que tinha problemas sérios na fachada, que eu tava morando, que não tinha nem junta de dilatação. Né? Uma paginação Ah, inteira eu- sol da tarde, Nossa. Não. prédio recém-entregue. Por isso que eu não compro mais também apartamento em Recém- prédio. Dessa consultora. Não, em Não, prédio novo. prédio Não, novo. Espero, Prédio novo. espero Deixa- dar todo. deixa trincar. Deixa trincar, deixa exato. trincar. Deixa dar todos os problemas, todas as taxas extras. Exatamente. Assentar todos os moradores, ter a cultura dali pra você entrar. Ó, e... deixa trincar o nome de outra música aí. Pô, né? Aí, deixa trincar. Deixa Ai, trincar. gente, Rogério, agora a gente vai sair daqui com a playlist na cabeça do Léo. Playlist completa. Mas falando em assembleia, você falou que tem muita confusão. A gente já participou de assembleia que a gente foi apresentar o orçamento. Tinha pessoas lá encarando a gente com raiva, como se a gente fosse culpado do que estava Na mesa, acontecendo. foi embora. Vocês estão Batendo a cobrando porta. demais. Eu não tô cobrando. Isso não vou fazer. O que eu vou fazer? Não tô cobrando, não. Meu preço já foi passado lá atrás. Já foi fixo. Não tem nada a ver se aqui der 100 mil. Né? milhão. Eles acham que é você que tá fazendo o orçamento, que é você que vai receber aquele Deus dá dinheiro. Um milhão, pra mim não faz diferença. Entendeu? Não, Ai, não gente. cobrei por conta do quanto vai dar. Cobrei fixo. Já foi pago. Tá tudo Fora brigas que a gente já teve até que separar, né, Débora? Nossa senhora, física, assim. Você Meu pegou o Deus. microfone e falou, não corre nenhum. A senhora do 232. Não, mas condomínio é uma coisa muito, muito engraçada. É engraçado, é difícil. No começo mas é eu ficava engraçado. muito tenso. Muito tenso. Não, até hoje eu fico. Em reunião de condomínio eu fico. Porque assim, justamente eu não gosto de briga. E pra mim também eu tenho um pavor de eu estar explicando alguma coisa, as pessoas estão conversando. Por isso que eu não sei pra ser professor. Ah, sim. É. Na Mas eu comunicação. costumo. A pessoa tá conversando, eu pego e paro. Aí termino de fazer uma explicação, ou tô no meio, a pessoa vai. Mas deixa eu fazer. Não, peraí, espera eu só terminar de falar, depois você faz a pergunta. Eu não gosto. Aí quando tem briga. o quê? Eu lembrei de uma assembleia que a gente foi de condomínio, Hum. porque a gente foi contratado para fazer um serviço específico de auditoria. E aí tinha uma outra pessoa, uma outra empresa que tinha sido contratada para fazer uma parte contábil. Ah! E a gente chegou na reunião, era um prédio bem problemático, assim, que teve atraso de obra da construtora e tal. E era aquelas obras a preço de custo, então os condomínios estavam pagando, queria mudar e o negócio não estava pronto. E já tava todo aquele estresse e tal. Aí a gente chegou com o nosso trabalhinho todo feito, apresentação linda, maravilhosa, fizemos, né, a apresentação com logo, não sei o que lá e tal, fizemos um relatório perfeito. Chegamos lá, apresentamos a nossa parte. Quando a gente chegou, a gente conversando, né, com o responsável da outra empresa, a gente percebeu que ele não tinha levado nada. E aí a gente já ficou, cara, esse E cara a vai parte tomar um monte contábil de era o pedrada principal. aqui e tal. E a parte dele era Porque o que até a gente fez? principal. A gente verificou dentro da engenharia o que Isso. não estava sendo cobrado direito no centro de custo, ou tinha sido Coisas extrapolado, enfim. técnicas, Para dar subsídio para ele, apontar contabilmente se aquela obra estava E- saúde financeira boa ou não. Então o pessoal tava indo mais até pelo resultado dele, nem tanto Nem o pelo nosso, nosso, é. assim. Aí a gente pegou e pediu pra apresentar primeiro logo, né? A gente foi lá, apresentou e tudo mais, porque quando ele foi lá pra frente apresentar, porque assim, pro condomínio, parecia que a gente tinha sido contratado todo mundo junto, Entendi. entendeu? Só que era Porque separado. o condomínio contratou uma equipe
com várias várias empresas para fazer essa auditoria. Então, parecia que a gente era meio junto, mas a gente não era cada um na tua empresa. A gente apresentou primeiro e quando ele foi lá pra frente, sem nada, sem resultado, tava com trabalho atrasado, não tinha feito, a gente, Vazei. A vazou. francesa. Saiu. A gente vazou, comunicou ali só o pessoal, a síndica Lia. e tal. Eu. Vamos embora, por quê? Lia, vambora. O condomínio começou a tacar pedrada, os condôminos e tal. E falou, cara, vai sobrar pra gente, porque eles não entendem que é duas coisas separadas. Gente. Tinha logo diferente. Exato. Não, o escopo, contratos, foi tudo separado. Só que a gente tava atuando numa questão juntos ali no... olha, a gente vazou. Vazei, cara. E ele ficou lá tomando chibatada. Mas como, né? Que vai sem levar nada. Pelo menos até aqui tá pronto, mas daqui pra lá não tá. Mas leva alguma coisa. Ele se embolou, se atrasou, não levou nem um PowerPoint. Nem que seja um PowerPoint de 3 slides, às vezes pra tentar disfarçar. Ele nem tentou disfarçar. Foi um negócio horroroso. Entendi. Eu pensei que você ia lembrar daquele caso que eu falei com a moradora. Se você acha que você sabe fazer orçamento melhor que eu, então você vai lá e faz. Ah, não. Às vezes o Léo é grosso mesmo, né? Não, se você acha que tá... Perde a paciência, né? Não, se você acha que tá fazendo, pode fazer você, não tem problema não. Faz Mas eu não sou técnico. Eu falei, justamente por causa disso que eu tô aqui, não você. É isso aí. Eu fico tenso, assim. Eu vou levando até um... Não, mas certo tem momento. condomínio que Pô, te cara. irrita até, né? Irrita. É, exatamente. Enfim. Tem gente que pega. Mas eu parei pra com isso, tá, gente? Isso irritar. foi antes, já tô tratado. Era de ouro, agora o Léo. Agora eu sou é pai, isso, zen agora ele é demais. pai. Ele dirige devagar. Vocês não... Nossa senhora, cara, mudei da água pro... Sério É mesmo, medo. mudei da água pro vinho. Que legal. O nome é terapia. Façam terapia. Pode ir lá. Uhum. Vá na selfie. Faça terapia. Não, é sério mesmo. Uhum. Às vezes a gente... A nossa carga de trabalho profissionais, empresários e tal, que a gente lida cada dia com um tipo de cliente diferente, problemas diferentes, obra, não sei o quê. E cobranças cobrança. diárias. Não Vai chegar no momento que você precisa... Feriado, sábado, domingo. É. Ainda mais se chover. Não. Eu já Meu tenho uma Deus do mensagenzinha céu. automática. Muita cara. Ah, é? Você deve ter Ele recebido liga. lá. Na hora que você me mandou alguma coisa, eu... Olá, tudo bem? Não, se eu Eu mandar estou mensagem fora. pra ele final de semana de coisa de... Você recebe automático, né? Eu recebo automático. Pô, Eu não cheguei irmão. nesse nível do jogo também ainda, não. Não. Eu também não. Então, Eu a gente ignoro, atende assim. fim Se eu de vi semana, que não é urgente, eu dou uma feriado. ignorada. É, Assim, segunda-feira eu te respondo. Mas a Débora, ela é muito preocupada, tá? Eu me lembro que teve um feriado, a gente ia ficar em casa, falou, vamos ficar em casa, descansando. Aí ligaram que, na verdade, estava chovendo bastante, né? Aí eu acho que o síndico ligou falando que a laje estava enchendo d'água, porque o pessoal não... Fizeram impermeabilização, mas não deixaram o ladrão. Ah, Aí a laje começou a encher. virou uma A gente piscina. saiu, ó. Vamos lá rasgar. Eu sei onde tá o ralo, vamos lá rasgar essa impermeabilização. Aí a gente foi, né? Quase perdi minha aliança, porque a água sugou com uma força. Eu fui pegar a aliança aqui na beira. Entendeu? Aí eu consegui furar lá com... Tinha lá uma ponteira. Entendeu? Eu falei, vou furar aqui onde tá o ralo, pra essa água escoar. Já tava ali com uns 20 centímetros de água. Perigoso. É Em perigoso. cima. A gente foi, né? Chuva danada. Porque já fez a carga feriado, estática. A gente foi. Carga estática, já tava lá, ó. Consegui. Aguentou aí, já tá. Peguei a ponteira, rasguei a manta, depois o cara se vira. Mano, porque depois porque ele vai vai fazer, né, um por acabamento. dentro, tá? É. Mas rasguei ali na boca do ralo pra tentar escoar aquela água. Mas foi uma chuva pesada, já tinha uns Chovendo 20 muito, né? centímetros. E ainda tinha um domingo, eu acho que era feriado de ser sábado, domingo, era um sábado. Ainda tinha um domingo pra chover. Como é que eu ia deixar chover no domingo inteiro? Não dá. Aí não dá pra... Então, Não, na hora que não depende. dá Eu pra leio, colocar. tá, gente? Só pra vocês esquecerem. Eu leio. Não, então, eu leio. Mas, cara, Mas se é um se negócio não assim que dá pra for Porque a resolver. gente vê que é urgente, ok. Mas às vezes eu leio e fiz vejo isso que é também. urgente. Não é urgente, Ah, dá uma goteirinha. Pega segunda-feira. um balde, entendeu? Pega Pô, um a pessoa, balde, bota você na vai lá goteira. segunda. Pô, o cara me mandou uma mensagem no domingo falando se eu vou lá segunda. Porra, cara, já tá Segunda eu já marcado. tenho um planejamento que eu fiz na sexta. Pra que eu vou? É assim. Esses dias eu falei, vou fazer um tutorial pra quando chover no domingo, tirar uma goteira na casa do sujeito. Tutorial fica em posição de correr. Pegue o balde, coloque debaixo da goteira. Adorei, vou colocar isso posição também. de... Pega uma põe na goteira. Pronto, espera assim. Não vai dar pra resolver. Se eu for lá, não consigo. Não, vai resolver, tá Não chovendo. resolver nada. mas que eu Põe vou o balde. Bota um balde que Pronto. depois parar de chover, a gente É isso consegue. aí. Não tem muito o que fazer nessa hora, entendeu? É. Então, bota o balde. Ai, tutorial. gente, incrível. Viu? Incrível. Viu? Foi tranquilo. A Débora tava um pouquinho... Todo mundo um pouquinho Todo nervoso. mundo. Não, ligou a câmera, sumiu.
Acabou. Eu nem olhei pra câmera, não sei, cadê a câmera? Tem uma aqui, tem uma lá, tem outra lá. Tô olhando pra vocês. Conversando, bate-papo, vai surgindo É. case, vai surgindo É. história. Apesar do Rogério não gostar dos Não, mas... Não, é que ele acha Ele que vai mudar de opinião eu tô agora. expondo. Quando Não, que Não, nada. não expôs ninguém, não. Não. Você não sabe se ela foi feita em 90. Exatamente. Você não sabe. Não, Você não sabe nem se foi no Brasil, ela não É. falou em qual país ela Ela falou atuou. daqui a rua. Você vai ter que ir lá na Agit pra ver onde é que eles atuam. Exato. Isso aí. Olha, ele falou A gente- Viu? Viu? Esse aqui. Vai ter Você não que ir sabe lá. se foi feito nas Ilhas Vai que Canárias, eles estão na falando de um case Alemanha. da Suíça. Você É, ninguém sabe. Então, Mas, pronto. enfim, a gente gosta demais dessa área aí da gestão da obra. Acompanhamento físico, financeiro, entendeu? Controle do dinheiro mesmo, que a gente sabe que é uma dor dos É a condomínios. dor. Tem que pôr a mão no bolso. Sim. Então, por mais que a gente sofra para aprovar um orçamento mais alto no início, não é mais alto, né? Porque se ele pegar com o empreiteiro direto, vai ficar mais barato, porque o cara vai cortar um monte de coisa, mas depois vai cobrar aditivo, né? Então, por mais que a gente sofra aprovando um orçamento real no início, porque já dá mais alto mesmo, porque a gente prevê ali tudo, depois o acompanhamento é muito mais tranquilo, porque a gente, né, evita, fica mais redonda a obra, né? A gente está fechando umas obras agora, as que a gente fechou, né, todas. Fechei um salão de festa era 400 mil, fechamos por 360, Nossa. entendeu? Final de obra, a gente vai acompanhando cada compra, Uhum. né? E fazendo a apuração financeira mesmo, do físico financeiro da obra. Trabalho Né? importantíssimo. A obra de uma piscina também, permeabilização da piscina, era previsão 500 mil, né? A gente não chegou ainda no fim. Chegou no fim da obra, mas temos que pegar agora os espelhos de Localizar a notas final. fiscais Aham, e pra fazer poder ali. Fiscais. Mas com certeza não chegou em 500 mil, não. Chegou ali nos 480, Uhum. Bom, por aí, né? Nossa, 20 mil faz uma sensacional. diferença do Tem caramba mesmo com o quando a condomínio. gente feliz. É. Com a obra A gente tá, pronta, obra de qualidade e ainda Ainda dentro do dentro financeiro. do A financeiro. gente está conseguindo fechar, né, redondo aí as obras que a gente está fazendo nesse acompanhamento físico-financeiro delas. Muito Maravilha. Mas desde o legal. início, não é pegar escopo doido de qualquer um e querer fechar. Complicado. Né? Quando a gente pega definindo um bom escopo É. no início. Isso aí. Chegar na metade, vocês vão minimizar os problemas Exatamente, que já iniciaram. Aí Tentar recuperar. não dá pra fazer milagre. E foi o que eu falei Né? com o Léo ontem, tá? Que a gente estava conversando. Essa questão da definição de escopo, dos condomínios contratarem, é uma coisa que está evoluindo e que a gente precisa divulgar bastante, Sim. né? Que é a nossa área de atuação, a área de Uhum. vocês também. Uhum. E a gente fica muito feliz por isso, porque quanto mais gente divulgando isso, mais trabalho tem para todo mundo, porque mais Exato. gente vai querer contratar, né? Sabendo que vai evitar problema depois. Isso aí. E esse é o objetivo aqui do podcast, justamente expor Uhum. todas as partes da engenharia que a gente tem contato, que Vários influencia no serviços dia a dia, diferentes, para a pessoa ter conhecimento, saber ser claro os profissionais que existem, qual que é a métrica correta, para justamente equalizar o mercado, para que não saiam feito doideiras aí, ou até mesmo a gente se corrija de coisas que a gente está fazendo errado, trocando ideia. Aí ia Exatamente. trocar ideia Aham. e trocar expor, É experiência. isso aí. ok? É isso. Gente, foi muito bom. Cara, muito obrigado por ter vindo. E eu que agradeço. Olha, eu Prazer. confesso que eu ficava assistindo vocês. Ah, Acho que não tem competência. Que isso? foi capacidade pra isso, ótimo. não. E aí, É legal depois quando você assiste o episódio, É, assim, Você vê a gente se tá encontrou lá em caramba, São eu falei Paulo tudo isso. e Sim. vocês falaram na primeira vez no assunto. Eu falei, nossa, me senti Não, é nossa, me pô. Tá... achando. Aí, Não. sei lá, passou um tempão, vocês falaram de novo no assunto. Eu, Foi. caramba. Aí depois que foi legal. só arrumar a agenda. É isso aí. Aí, Porque hoje a gente tamo não é. aqui. Ninguém aqui no YouTube, todo mundo trabalha. Então, É, né? Fica o dia inteiro no Instagram, não, postando blogueirinho. mas aí você pô, muito obrigado. Me Tá? sentiu muito honrado participar. Ah, obrigada. E a ficou porta nervoso, sabe? Porque aberta. pra gente foi uma A porta tá honra aberta pra mesmo vocês voltarem novamente. Nós vamos tiver voltar com novos alguma coisa cases. Tiver novos específica. É, cases. isso aí. Fazer um dia só de cases. Ah, isso É, muito bom que legal. abriu um leque aqui, né? De Pô, exatamente. Sim. Muitas Conversa, informações, exatamente. Muita E o coisa. principal que você falou, planejamento é tudo. Quer ter controle de custo da sua obra? Chama a Agit. É isso aí, controle Exatamente. físico, financeiro. Faça um planejamento, Isso aí. um planejamento correto. É Importante, seguro o que dinheiro pelo sai menos, do seu bolso. É. É isso aí. se tiver algum tipo de imprevisto, vai ser minimizado. É isso aí. Entendeu? Ou Exatamente. mitigado. Mitigar riscos é importante. Então, gente, muito obrigado de novo, tá? Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, tá? Não esqueça de compartilhar, curtir. É muito importante pra gente que vocês curtam, compartilhem, acessem nossas plataformas, entendeu? A gente vai deixar o contato deles aqui, da Agit, pra você que tem uma obra na Suíça. Pode, Sim. Eles pode acessar atendem. pelo nosso Instagram. Isso, né? a gente vai A gente deixar, vai sabe deixar tudo. linkado aqui também na publicação. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido e fui!